do Brasil. Estou muito feliz mesmo, de coração, e muito grato também por estar com os companheiros aqui na seleção e ter ajudado também a equipe da melhor maneira. Ele estando bem, eu vou querer estar melhor ainda, e a briga tem que ser sadia em prol da seleção. E o Neymar fico feliz também por ele, podendo voltar a campo. Eu tive a mesma lesão e eu sei como que é difícil a quantidade de tempo ficar longe dos gramados, do que a gente mais ama fazer na vida, e hoje ele mostrou que é craque de bola, mesmo voltando assim. Eu sei bem, porque eu tive dificuldades assim como ele teve, e eu fico muito feliz. A gente sabia que ia enfrentar dificuldades, mas conseguimos jogar bem no momento que é normal do jogo, sofrer, que eles iriam crescer, a gente conseguiu sofrer e conseguimos sair com a vitória. A lesão dos dois foi muito parecida, né? Quinto metatarso, o Gabriel Jesus no ano passado. Com pouco tempo de Manchester City ele sofreu essa fratura, e agora o Neymar em fevereiro jogando pelo Paris Saint-Germain. Inclusive ele falando aí sobre a própria experiência, né, com a mesma fratura que ele teve no ano passado. E ele mesmo colocou, né, Paulo Lima, que essa boa fase do Firmino é boa para ele também. Estimula o Gabriel Jesus a querer ainda mais para se manter como titular dessa equipe. Você ainda considera o Jesus titular dessa seleção, apesar da boa fase do Firmino? É um jeito de jogar mais com a cara do Tite. É um jeito de jogar mais com a cara do Tite, porque se você imaginar que hoje a gente teve a ausência do Neymar e forçar o jogo por apenas um lado do campo, como foi o caso do Willian, eu estou enchendo a bola do Willian aqui, porque foi a válvula de escape que o Brasil tinha. E ele foi para cima em muitos momentos, chegou na linha de fundo com facilidade. O outro lado, o lado esquerdo hoje, o Marcelo, para mim, tanto o Marcelo como o Willian foram destaques do primeiro tempo, tomaram conta do jogo. Jogadores, com o Marcelo então com virada de jogo o tempo inteiro, procurando o Willian do outro lado, com um bom domínio de bola, sabendo o que fazer com a bola nos pés, e procurando sempre o lado do Gabriel Jesus e até do Felipe Coutinho, que foi um destaque negativo no primeiro tempo. Eu acho que o Gabriel está na frente, evidente, ele é o artilheiro da era Tite, né? O artilheiro da seleção brasileira com o Tite, foi consolidado no comando do ataque com a camisa número 9, é um cara que tem bola. Agora, não queiram colocar o Gabriel Jesus num patamar semelhante aos grandes nomes do futebol brasileiro em Copas do Mundo passado. Né? Não quero compará-lo, por exemplo, vou exagerar, a um Ronaldo Fenômeno, a um Romário, né? A um Bebeto, que foi destaque na Copa do Mundo de 94. Ele tem qualidade, ele é jovem, vai ter que evoluir, vai ter que crescer, mas você percebe nele que ele ainda não tem essa maturidade toda para envergar uma Copa do Mundo, que a gente vai testá-lo agora. Aí sim, né? Esse foi um bom teste, ele se comportou bem, procura o jogo, ele é habilidoso, ele dentro da área ele é muito perigoso, ele incomoda, ele tem técnica, ele tem individualidade e participa do jogo. Mas um jogo em que o Brasil hoje procurou pouco ataque em velocidade, e isso prejudica o trabalho dele. O Firmino entra numa função diferente, é a função do que ele fez no lance do gol. Ele recebe a bola na frente, ele e o zagueiro. Quando o zagueiro encosta, ele só deixa o corpo, recebe a trombada e o zagueiro desaba no chão, e ele, né, na posição de centroavante, faz o que tem que fazer. Jogando em casa, ali diante do seu estádio, enfim, da sua torcida, né, ele que é da casa, foi um jogador importante nos últimos compromissos da seleção brasileira, e cria essa brecha de mudança tática para a seleção. Eu acho que é importante, mas eu acho que o Gabriel Jesus, no momento da Copa do Mundo, marcando um gol, ele vai tirar o peso, aliviar, e com a presença do Neymar em campo, e é claro, com um esquema de jogo diferente do que foi hoje, sem 3 homens de contenção ali, como já falei, Fernandinho, Paulinho e Casemiro, o time fica muito atrás. Agora, com o Paulinho e Casemiro, dá mais espaço para o Gabriel Jesus aparecer. Aposto muito na qualidade do Gabriel Jesus, acho que ele será o titular absoluto na seleção brasileira. O Firmino pode entrar, mas não é jogador para poder esperar que ele seja titular imediato. Não sei. Durante a Copa pode ganhar a posição, mas nesse momento o dono da camisa 9 é o Gabriel Jesus. E eu acho que até o que confirma essa titularidade do Gabriel Jesus é a tarde de capitão. O Tite colocou o Gabriel Jesus como capitão no jogo de hoje, dá uma moral para esse garoto que vai para a primeira Copa do Mundo. O Tite faz aquele rodízio de capitães, né? E claro, a Copa do Mundo é uma competição curta. Vai fazer durante a Copa, ele deixou claro então, isso. Acho que o Gabriel Jesus não deve ser capitão durante a Copa, é uma competição muito curta, né? Se chegar à final são 7 jogos, então acho que ele já deu essa oportunidade para o Gabriel Jesus ser capitão agora. Destacar que depois quem usou a braçadeira de capitão foi um dos destaques do jogo, né? Porque
porque muita gente tem uma certa nuvem negra na cabeça do Thiago. O Thiago hoje foi irretocável. Daqui a pouco não é um tema. Uma bola o Thiago Silva. E é um tema já que a gente vai falar aqui também, Paulo, porque a gente vai ouvir o Thiago Silva e essa briga tá boa também, hein? Thiago Silva com o Marquinhos. Ô Facincani, muda alguma coisa, Gabriel Jesus, em relação ao Firmino? O time muda? O estilo muda de jogo? Muda. O Brasil ganha mais força aérea com o Firmino, é um jogador mais alto, mais forte, né? Como o Paulo Lima disse, é um jogador mais do embate com o zagueiro, para buscar o pivô, para centralizar o jogo da seleção, para você estimular a uma jogada naquele chamado funil, como o Tite gosta, né? Para você ter a aproximação de um meia por ali, tentar abrir a jogada por um lado para o outro, numa presença mais de uma finalização naquela grande área. E com o Gabriel Jesus é uma movimentação um pouco mais dinâmica. O Gabriel abrindo mais pelo lado esquerdo, como ele fez em muitos tempos na época do Palmeiras, como faz também no próprio Manchester City. Um Brasil que joga muito mais fora da área, pela infiltração, pela velocidade atrás do miolo do rival. Então é um estilo de jogo um pouco diferente. Não que o Roberto Firmino seja um jogador inferior tecnicamente. É uma outra escola de futebol, é um outro estilo de jogo. Ambos são bons jogadores, são eficientes, mas talvez pela leveza e pela característica dos jogadores de frente do Brasil, de início o Gabriel Jesus é um atleta um pouco mais dinâmico para estimular esse jogo que deu tão certo nos anos anteriores, desde a chegada do Tite até agora. Então, pela análise de vocês dois, eu vejo como positiva essa presença de dois estilos diferentes em campo para a seleção brasileira, né? Falando agora da zaga, Thiago Silva, fala aqui no Rodada Fox. Não, eu acho que falta. Hoje, particularmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo difícil. O campo secou muito rápido, a gente estava com dificuldade de encontrar a linha de passe em função do campo estar seco. A bola sempre parava quando a gente tentava encontrar o Paulinho ou a flutuação do Coutinho, né? E o segundo tempo um pouquinho mais solto, a equipe fluiu um pouco mais. Eu acho que o ponto positivo hoje foi do coletivo, de estar mentalmente forte, aquilo que o Tite pede, e com a entrada do Neymar, eu acho que as coisas facilitaram muito. Fiquei muito feliz por ele estar voltando e estar feliz fazendo aquilo que ele gosta. Eu fiquei até um pouco assustado, porque eu não acreditei que ele fosse levantar a perna bem no último momento, né? Deu um susto grande, fiz ali um pouco de tratamento já depois do jogo. Com sangue quente você não sente tanto, né? Mas depois, com certeza, a dor ela vai aumentando, e amanhã acredito que vai estar doendo um pouco mais. Mas o nosso departamento médico é muito capacitado, tanto que já me deixaram tranquilo enquanto relação dos ligamentos. Tá aí o Thiago Silva falando, é um zagueiraço, acho que é indiscutível que ele é um grande zagueiro. No primeiro tempo, né? Preocupou a pancada no joelho, olha, é evidente que se era um jogo de Copa do Mundo, era expulsão imediata, porque foi com a trava da chuteira em cima do joelho do Thiago. O árbitro deu uma aliviada ali. É uma preocupação muito grande para a seleção brasileira, que já tem problemas de lesões, que não faltam, né? Problemas de lesões aí na seleção brasileira. Ô Paulo, mas nessa reta final de preparação, o Thiago Silva ganhou a vaga do Marquinhos. Ou você acha que a disputa está em aberto ainda? O Tite, nos últimos jogos das eliminatórias, amistosos, colocou o Thiago Silva como titular. Marquinhos esquentou o banco, entrou no segundo tempo na partida de hoje. Você acha que já mudou esse miolo de zaga da seleção? Hoje é Miranda e Thiago Silva? Não, hoje está consolidado, Ribeirão, está consolidado. E o Tite falou isso na entrevista coletiva de ontem, né, na véspera do jogo, que independentemente de quem estivesse jogando no lugar da vaga do Neymar, a seleção brasileira é essa. Então a gente já viu que vai ser sem o Fernandinho no meio-campo, com o Thiago Silva ao lado do Miranda, né? E o Danilo, hein? Outro que tomou conta da posição. Segundo gol, passe dele. E com marcação eficiente, com apoio ao ataque. O Danilo que surgiu no Santos campeão, fazendo gol de título de Libertadores da América. Então, assim, ao meu ver, tomou conta da posição, até porque o Fagner está retornando depois de uma lesão. Está sem ritmo, né? O Tite acabou de falar do Neymar. O Neymar entrou 45 minutos e o Fagner nem isso para ser testado. E o Danilo não, o Danilo terminou a temporada muito bem na Premier League, então, ou seja, é um cara que está voando e hoje com uma disposição impressionante, personalidade para jogar na lateral direita e também sabe jogar pelo meio. São opções que o Tite colocou em campo hoje, com a presença do Fernandinho para fazer um fechamento de 3 homens no meio campo, com a dúvida que, ao meu ver, já não existe mais quando você se referia aí ao Thiago Silva e Miranda. Evidente que essa é a zaga da seleção brasileira, e eu acho que com esses 4, com o Marcelo na esquerda e o Danilo, e com a presença
presença do Alisson no gol, a defesa está fechada. Vou falar assim, que Thiago Silva ficou marcado na última Copa por aquele choro, toda aquela repercussão, né, dele como capitão da equipe, ter desabado ali no choro. Será que ele já recuperou totalmente a confiança? 4 anos, né? Sim, então. Será que ele recuperou essa confiança toda, não só com ele mesmo, mas a confiança de todos, da comissão técnica, dos companheiros, da própria torcida? Vale lembrar o seguinte, muito daquela pressão, ele é um dos culpados por isso também, claro, por ter sentido e absorvido muito como capitão da seleção tudo que se esperava do Brasil em 2014, também é por parte da própria comissão técnica do Brasil. A própria comissão do Brasil, comandada pelo Filipão em 2014, foi quem colocou a obrigatoriedade de título aqui, né? A pressão toda, o Brasil, etc e tal, Parreira, pra mim foi infeliz naquele início de preparação do Brasil em 2014, chegou a seleção campeã e etc e tal. Toda essa carga, né? Um país inteiro esperando uma grande expectativa, um título que seria maravilhoso aqui no Brasil, tudo aquilo que foi colocado e absorvido pela comissão técnica passou pela liderança do capitão. Então essa experiência errada, né, que teve o Brasil em 2014 e o Thiago como parte disso, porque também se deixou levar muito, por isso que foi colocado pela comissão técnica do Brasil, agora ele vive um momento completamente diferente. Passaram-se 4 anos, ele ficou em baixa, ele também amadureceu como jogador. O problema dele nunca foi bola na seleção e nem em clube, né? Desde os tempos de Fluminense sempre foi um líder, chegou com personalidade ao Milan, enfim, ele foi e sempre esteve como um baita zagueiro. A questão dele era psicológica, era o equilíbrio dentro de campo. Ele se perdia muito facilmente em momentos decisivos. Espero que agora não. Se bem que o meu titular da seleção, que poderia ser ao lado do próprio Thiago Silva, até do Marquinhos, né? O Miranda, para mim, é o que vive um momento inferior a eles, chama-se Pedro Jeromel. Que tá nesse grupo da seleção brasileira. Quem sabe o Jeromel não aparece aí em alguma partida da seleção. Isso significa que a gente está bem servido, pelo menos na zaga, para essa Copa do Mundo de 2018 na Rússia, que, claro, você acompanha tudo aqui no Fox Sports, e o Rodada Fox vai ficando por aqui. Na sequência, chega o Flávio Vinick com o tabelão Fox Sports, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, classificação atualizada e, claro, logo na sequência,